Boa noite, queridos, que bom nos encontrarmos em mais um meio de semana. Isso é prova de que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos livrado, suprido a cada um de nós, por isso nós podemos chegar até aqui, né? Chegamos até aqui, louvado seja o Senhor. E vamos desfrutar de mais uma aula que tem sido um tempo também maravilhoso, um ensino proveitoso. Já quero louvar mais uma vez pela vida do pastor Helder, que tem se aprofundado nos estudos e nos esclarecido muitas coisas do qual nós éramos cativos, estávamos presos, tínhamos como algo espiritual, mas que possamos atentar também para essa noite, porque é mais uma noite de ensino da palavra, onde devemos nos aquietar, nos assentarmos aos pés do Senhor, porque verdadeiramente é isso que vai permanecer, é a palavra. E essa palavra ela não pode ficar somente, que já é uma bênção, nesses 66 livros, mas ela precisa ser escrita nas tábuas do nosso coração. Então que o Senhor, numa noite como essa, remova toda a preocupação, ansiedade, tudo aquilo que possa atrapalhar de ouvirmos, de aprendermos e decidirmos colocar em prática aquilo que temos aprendido. Deus abençoe, eu volto no final. Você acredita em fantasmas? Será que almas aparecem? Você acredita que pessoas que já morreram podem voltar aqui a este mundo, a esta terra? Será que essas pessoas, além de você ver essas pessoas, é possível se comunicar com elas? Você é daqueles que acredita que realmente nós podemos ter contato com os mortos, falar com eles ou até vê-los? É sobre este assunto que nós iremos tratar nesta noite. A Igreja de Cristo e as superstições. A Igreja de Cristo e as superstições. E a primeira delas é justamente sobre a verdade ou mentira sobre a aparição de almas, fantasmas. Lá na minha terra chamam de assombração, porque algumas dessas aparições são do bem e outras são do mal, por isso que chamam algumas de assombração. Muito bem. De fato, existe uma crença generalizada, ou quase universal, na aparição dos mortos, de que os mortos podem voltar a esta vida. A maioria das religiões do mundo falam isso. Budismo, hinduísmo, shintoísmo, quase todas as religiões do mundo falam isso. Mas não é só as religiões do mundo. As pessoas mesmo não religiosas, algumas também acreditam nisso, E existe um exemplo na Bíblia, é bem interessante esse exemplo, lá em Marcos, quando os discípulos, vendo Jesus andar sobre as águas, os próprios discípulos confundem Jesus como se fosse um fantasma. É Marcos capítulo 6, versículo 49. Marcos 6, 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. E baseado nesse versículo, alguns podiam até dizer, olha, até os discípulos de Jesus Cristo acreditavam em fantasmas, e muitos dizem isso, inclusive. Até os discípulos de Cristo acreditavam em alma e essas coisas todas. Muito bem. Esta crença, meus irmãos, de que fantasmas existem, de que as pessoas que morreram podem vir aqui a este mundo, aparecer e até falar com nós, os vivos, essa crença se baseia em 2 pontos. Preste bem atenção aqui, porque isso que eu vou falar é fundamental para a compreensão desse estudo. Todas as religiões do mundo, todos os conhecimentos, toda a crença no mundo, das pessoas no mundo, de que fantasmas existem, que os mortos podem vir aqui, podem aparecer, podem interagir, falar com você, interagir com esse mundo que nós vivemos, se baseia em 2 pontos.
O primeiro ponto é a crença de que o mundo dos mortos tem acesso a este mundo. Esse é o primeiro ponto. Tudo isso que as pessoas creem depende deste ponto. Que ponto é esse? De que o mundo dos mortos tem acesso ao mundo dos vivos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uma vez que o mundo dos mortos tem acesso ao mundo dos vivos, estes mortos podem não só aparecer, podem se comunicar, inclusive podem infligir alguma coisa aos vivos, ou boa ou ruim. São essas duas crenças que sustentam tudo isso. Se for verdade, então nós temos que realmente entender. Se for mentira, então não há nenhuma razão para nós não só crermos nessas coisas, como até temermos. Uma vez que toda vez que se fala em fantasma, em alma, a primeira coisa que ocorre nas pessoas é um temor, é um medo. A pessoa fica apavorada com essas coisas. E se o mundo dos mortos tem acesso ao mundo dos vivos, então nós temos que explicar. Se não tem, então nós temos que mudar muitas das nossas concepções na nossa cabeça e no nosso dia a dia. Se eles não têm acesso, não se comunicam, não aparecem, então nós estamos sendo enganados, levados a uma situação de medo, de pânico, até de problemas psicológicos, porque pode gerar esquizofrenia, pode gerar mal de pânico, pode gerar outros problemas psicológicos aí, em cima de uma mentira, de algo que nem sequer existe. Você poderia me perguntar logo desse início, por que existe uma crença tão generalizada na aparição de almas, de fantasmas, de pessoas que morreram? Eu explico facilmente. Essa crença generalizada que as pessoas têm em mortos aparecerem se deve a um único fator. Um único fator. As pessoas não conhecem a verdade. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. As pessoas não conhecem o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque se você realmente conhecer o Evangelho, se você realmente conhecer a palavra de Deus, como a verdadeira igreja de Cristo tem que conhecer, a verdadeira igreja de Cristo, ela tem que conhecer essa palavra. Se conhecer essa palavra, você vai concordar com o que eu vou te afirmar agora. Fantasmas não existem. Os mortos não podem vir aqui. Almas não aparecem, não existem. E eu afirmo isso baseado na palavra de Deus. No nosso país, no Brasil, 99%, 95%, não sei dizer qual é a porcentagem correta, mas com certeza, no mínimo dá uns 90%. Das pessoas creem em almas e fantasmas, em assombrações, como diz lá no Nordeste. E creem porque a Igreja Católica Romana, bem como muitas igrejas que usam o nome de evangélicas, também creem de que você pode ter contato com os mortos. A Igreja Romana crê tanto nisso e divulga tanto isso, que existe missa de sétimo dia, existe aquelas missas para os mortos. A Igreja Grega faz a mesma coisa. A Igreja Grega, no culto que eu fui algumas vezes lá em São Paulo, tem até um dia que é o dia dos mortos mesmo, que ele tem um tal do pão dos mortos, o pão do morto, em que tem a missa grega e depois as pessoas vão comer pão, que eu não sei como é que é aquilo ali, que é o pão do morto, que eles chamam, seria homenagem ao morto, enfim. Ou seja, mesmo as religiões cristãs, como essas duas que eu citei, poderia citar outras, elas creem nisso. Assim, nós estamos num mundo que jaz no maligno
e que as pessoas, por não terem o conhecimento da palavra de Deus, acabam assimilando esses conhecimentos, passam esses conhecimentos para frente e geração após geração vão crescendo acreditando nisso. Então é normal, eu entendo você ter medo de fantasma e de alma, eu entendo. Por quê? Porque você vive numa alienação psicológica espiritual que vem de anos e anos e anos. E aonde você for, por não conhecer a verdade, as pessoas acabam assimilando este medo, assimilando estes ensinos errados. Mas eu afirmo para você no início, existe uma religião que não crê nisso. Existe um povo que não crê em aparição de fantasma, de alma, de assombrações e essas coisas todas. É o povo que conhece Deus. É o povo que conhece a palavra de Deus. É o povo que se chama pelo nome de Jesus Cristo, pelo nome de Deus. Porque o cristianismo bíblico, que tem que estar presente na verdadeira igreja de Jesus Cristo, sabe que estas crenças são erradas, são mentiras. E eu vou provar para você na Bíblia duas coisas. Primeiro, fantasmas e almas não existem, eu vou provar. E a segunda coisa que eu vou explicar para você, como é que você pode fazer para vencer este medo, vencer esse terror, esse temor que vem de séculos e séculos e séculos inundando a mente do povo brasileiro, inclusive do povo que crê em Deus, que se diz cristão. Vamos lá. Fantasmas e almas não existem. A Bíblia deixa bem claro que quem está morto não pode vir a este mundo, nem vir, nem ver. Vou repetir. A Bíblia afirma claramente que quem está morto não pode vir a este mundo. Abra para Jó, capítulo 7, 9, 10. Eu vou correr muito, irmão, porque é um estudo um pouquinho comprido e tem muitos versículos para ler. Jó 9, 10. Então não posso esperar para você me acompanhar. Jó, capítulo 7, 9 e 10. Jó, capítulo 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Aquele que morre, que dessa sepultura, jamais pode tornar a este mundo. É o que a Bíblia diz. Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora você tem um dilema. Mas eu vi, eu tenho certeza que vi, ele estava ali, estava acolá e tal. Alguém está certo e alguém está errado. Ou você está enganado ou enganada, e a Bíblia está certa, quando diz que o morto não pode vir, a palavra de Deus, ou a palavra de Deus está errada e você está certa, ou está certo. O que acontece, meus irmãos, é que nós sempre colocamos as nossas experiências acima da palavra de Deus. Só que eu me engano, as minhas experiências me enganam, os meus sentidos me enganam. O que nunca se engana é a palavra de Deus. Assim, entre o que eu vi, o que eu acho que vi, o que eu senti, pressenti, e o que a Bíblia diz, fique com a palavra de Deus. Porque você se engana, seus sentidos te enganam, mas a palavra de Deus jamais se engana, jamais erra. A minha tia, eu tenho uma tia que ela jurava que via vovó. Eu gostava muito da minha avó, era muito apegada à minha avó. E eu me acordava sempre cedo. E ela dizia para mim, depois que a vovó morreu, Helder, eu vi mãe passando ali. E ela é evangélica. Eu dizia para ela, tia, tem alguma coisa errada. Ou a Bíblia está errada, e eu mostrava essas passagens para ela. Ou a Bíblia está errada, e a senhora realmente vê, porque os mortos podem aparecer aqui, os fantasmas. Ou a senhora está enganada e a Bíblia está certa.
Entre o que a senhora viu e o que a Bíblia diz, eu fico com a palavra de Deus, que os mortos não podem vir aqui. Nós erramos e nós nos enganamos, mas eu repito, a palavra de Deus não se engana nunca. Continuando, essa crença de que os mortos não podem vir aqui, embora esteja generalizada, principalmente no Brasil, que é um país muito místico, nunca fez parte da cultura bíblica, nunca. Eu citei Jó para você, que Jó afirma que não existe, mas eu vou citar agora o rei Davi. 2 Samuel, capítulo 12, 21, 23. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 21, 23. Vamos lá? 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, 21, 23. Narra o problema do rei Davi quando seu filho está doente. E ele peleja com a criança, ele ora, ele suplica a Deus para a criança se recuperar, mas a criança não se recupera e acaba morrendo. Quando chega em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 21, diz assim: disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuastes e chorastes. Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão. Respondeu ele, no caso Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Enquanto a criança estava viva, Davi orava, Davi jejuava, Davi clamava, Davi queimava incenso a Deus. No momento em que a criança morreu, ele parou. E as pessoas perguntaram, mas agora que ela morreu, você, claro, eu vou para ela, porque eu vou morrer um dia, eu vou lá me encontrar com ela, mas ela voltar aqui, não volta. Portanto, essa é a crença clara da Bíblia. Os mortos não podem voltar aqui. E é por isso que é tolice você rezar para morto, jejuar, acender vela, queimar incenso. Por quê? Porque não há nada, existe uma separação existencial, cósmica, espiritual entre o mundo que nós vivemos e o mundo dos mortos. Nós não temos acesso a ele e eles não têm acesso a nós. É esse o ensino claro da Bíblia. O que faz com que o medo que você tenha de fantasma, de almas, seja fruto de uma mentira, de uma enganação milenar que enfiam nas nossas cabeças. A verdadeira igreja de Cristo, os cristãos evangélicos, protestantes, que estudam a Bíblia e que creem na Bíblia, que reconhecem que aqui está a palavra de Deus, não tem medo dessas coisas, porque sabem que é uma mentira, que isso não existe. Eu estava acabando de preparar esse estudo, me deu um frio aqui nas costas, como se fosse alguém passando aqui atrás de mim. Se eu sou uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, eu ia ficar logo com medo. Ontem à noite aconteceu a mesma coisa. Eu estava preparando um estudo, o Eric não tinha chegado ainda do trabalho, eu estava sozinho, e de repente, bate na cozinha um negócio lá. E aí eu estou preparando o estudo, dá logo aquele sobressalto. Se eu sou aquela pessoa que já tem uma mente estilhaçada, fragmentada, trabalhada pela mentira, para crer essas coisas, eu vou achar que é alguma coisa espiritual. Mas não, como eu sei que isso não existe, é o vento, um copo que caiu, qualquer outra coisa, menos alma. Continuando. O ensino de Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 16, um pouquinho, vou me lembrar de outra passagem agora, Eclesiastes 9, 5, 6. Antes de chegar lá em Jesus Cristo, vamos para Eclesiastes 9, 5, 6, que é aqui pertinho. Salmo, Provérbio, Eclesiastes 9, 6. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no
esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eu acabei de mostrar Davi falando, né? Agora é Salomão, o filho de Davi. No livro que se chama de Eclesiástico, que faz parte dos chamados livros da sabedoria. Nos livros da sabedoria tem essa passagem de Eclesiastes 9, 5, 6, clara, dizendo para você que as pessoas que morreram, elas não têm mais ódio, elas não têm mais inveja, elas não sabem mais, elas não têm mais parte em nada, em coisa alguma na minha versão, do que se faz debaixo do sol, do que se faz neste mundo. Portanto, meu querido, minha querida, durante séculos, as pessoas mentem para nós, inclusive pessoas que se dizem cristãs, inclusive pessoas que são líderes, pastores, sacerdotes e por aí vai, nos fazendo crer numa mentira, inculcando em nossos corações, na nossa mente, um medo de uma coisa que não existe, fazendo com que nós muitas vezes fiquemos doentes psicologicamente, emocionalmente. Isso é coisa do inimigo, não alma aparecer, mas as mentiras de que almas aparecem. Agora sim, eu vou para Jesus Cristo, Lucas capítulo 16. Em Lucas capítulo 16, nós temos a passagem mais clara da Bíblia acerca da vida após a morte. É a passagem mais clara da Bíblia. E foi profetizada e foi pregada pelo Senhor Jesus Cristo. Essa passagem, além de mostrar que os mortos não podem vir aqui, essa é uma daquelas passagens da Bíblia que destrói várias crenças erradas. Quase todas as seitas cristãs e as religiões que usam o nome de Cristo, mas que não pregam o verdadeiro evangelho, eles têm ódio dessa passagem. Eu repito, essa é uma daquelas passagens que destrói praticamente todas as religiões, filosofias e doutrinas místicas que existem no mundo, inclusive no meio destas igrejas que usam o nome de cristã, mas não são. Por que essa passagem é tão importante para nós? Ela destrói doutrinas como, por exemplo, do purgatório. Essa passagem destrói a doutrina do purgatório. Quem prega purgatório odeia essa passagem, nem cita, porque se citar, ela destrói a doutrina do purgatório. Essa passagem destrói reza, ou cultos, ou missas, ou algum ritual pelos mortos. Essa passagem destrói. Não vale nada, não existe nada. Essa passagem destrói a possibilidade de você ter contato com os mortos. Essa passagem mostra que quando a pessoa morre, não fica dormindo lá, descansando, esperando, não fica acordado. Essa passagem mostra que há apenas 2 lugares quando a pessoa morre, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Enfim, essa passagem destrói tantas seitas, tantos ensinamentos errados, que é uma das passagens mais combatidas na Bíblia e mais esquecida por essas seitas e igrejas, que usam o nome de Cristo sem ser de Cristo. E é nessa passagem que Jesus destrói essa crença de que fantasmas e almas existem. Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante, conta a história do rico e Lázaro. Conta a história que havia um homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Diz Jesus que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí continua. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem eles também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Não, pai Abraão, o rico insistiu. Se alguém entre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu vou me ater nessa passagem apenas nos pontos que dizem respeito à nossa aula de hoje. Se existem fantasmas e alma, se é possível a alma dos mortos vir a este mundo. Nas próximas aulas eu continuarei tratando um pouco desse assunto ainda. Falarei de outros assuntos, mas também desse. Então, nessa aula aqui, eu vou apenas me ater na questão que nós estamos dando aqui, porque essa passagem dá pano para muitas mensagens. Vamos lá. Morreu 2 homens. Um que nem o nome tem, apenas a sua condição social, rico. E morreu o outro pobre, que esse tem nome, Lázaro. Diz Jesus que quando a pessoa morre, há apenas 2 lugares quando elas podem ir, ou para o céu, ou para o inferno. Repito, não existe um meio termo aí, ou é céu ou é inferno. Purgatório, como eu falei em algumas aulas anteriores, só existe para os pobres das almas católicas. Para Cristo, há 2 lugares, céu e inferno. Quando a pessoa morre, ou para um ou para outro. Diz o texto que aqui na terra, este homem era coberto por tudo que há de melhor neste mundo. A melhor roupa, a melhor bebida, a melhor comida. Ele vivia de banquetes, ele vivia de festa. Ele não acreditava em Deus. Ele era uma pessoa hedonista que vivia do prazer pelo prazer. Do outro lado, um homem que acreditava em Deus, mas que vivia uma vida miserável, era um mendigo. As suas únicas companheiras eram os cães, e só fazia companhia a ele porque vinham lamber as feridas do coitado. Quando eles morrem, de repente se inverte todos, os valores se inverteram totalmente. Lázaro está alimentado, satisfeito, curado, em paz, em tranquilidade, em exultação, em comunhão com Deus, em outras palavras, está no céu. Enquanto que o outro, diz o texto, que estava em tormento, versículo 23, no inferno estando em tormento. E essa palavra tormento aqui é a ideia de um inseto tipo escorpião que pica a pessoa, e a dor é tão terrível, que a cada segundo que passa a dor aumenta. Não é aquela dor que chega num ponto e aí depois começa a diminuir. Não, é uma dor que sempre vai crescendo. Muito bem. O mendigo, quando morreu, diz o texto que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é mais uma maneira de falar do céu, é um eufemismo para o céu. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, a ideia de para cima. Morreu rico e foi sepultado para baixo. É por isso que as pessoas têm a ideia de que o céu é para cima e o inferno é para baixo. Mas a ideia aqui não é questão geográfica. É que quando você morre, mas você é de Cristo, você é de Deus, você é exaltado. Mas quando você não tem Deus, você tem Cristo no coração, você é abatido. Essa é a ideia. Não significa que o céu é para cima e que o inferno é para baixo. Até porque céu e inferno é como se fosse uma outra dimensão. É um estado espiritual que não tem ponto geográfico para cima, para baixo, para o norte, para o sul. Não tem isso. Diz o texto que esse homem começou a clamar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque em outras aulas que eu falei, vou tratar do inferno e dessas coisas.
Mas eu quero deixar claro uma coisa. Veja que ele está bem acordadozinho. Então essa doutrina de que a pessoa fica dormindo, não sabe o que está acontecendo, está errado. Porque o cara está acordado, tanto o Lázaro está acordado sabendo o que está acontecendo, está consolado, como diz Abraão, como o rico está em tormento. Em tormento, acordado em tormento. Essas seitas costumam, como essa parábola destrói as suas crenças, eles costumam dizer o seguinte: mas isso aqui é uma parábola. Eu já vi isso várias vezes na televisão. Mas aqui é uma parábola. Como se, pelo fato de ser uma parábola, os ensinos aqui não fossem reais, não valessem. Ora, meu querido, parábola é o método pedagógico que Jesus mais utilizou para ensinar. Aliás, é o recurso pedagógico mais preciso da cultura hebraica, são as parábolas. Tanto é que Jesus é um mestre por excelência em contar parábolas. Aliás, meus irmãos, metade, 50% dos ensinos de Cristo na Bíblia são parábolas. Então, quando essa seita diz, é uma parábola, é porque não tem o que dizer. Até porque as outras parábolas que não destroem as suas crenças, eles citam satisfatoriamente. Esta parábola que destrói as suas crenças, eles não têm o que dizer, aí quer menosprezar, dizendo, mas é uma parábola, como se uma parábola não fosse a palavra de Deus, o que é um absurdo. Repito, metade dos ensinos de Cristo no Novo Testamento são parábolas. Além do mais, se for uma parábola, se não for uma parábola, o ensinamento é o mesmo, o valor é o mesmo. Eu, particularmente, não acho que é uma parábola, por vários motivos. Primeiro, ele cita o nome de pessoas, em parábola ele nunca cita o nome de pessoas. E, em segundo lugar, este é o ensino mais claro da vida após a morte. E se tem alguém que tem autoridade para ensinar, para dizer o que é a vida após a morte, é Jesus Cristo. Porque ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Além do mais, como é um ensino metafísico, como é um ensino que fala de um mundo que não é este mundo, dificilmente poderia realmente ser uma parábola, porque não tem como comparar. Então eu particularmente não creio que seja uma parábola. E se for, não muda absolutamente nada. Voltando para o nosso ensino. Diz o texto aqui, no versículo 25, que Abraão responde a ele: meu filho, lembra-te que você recebeu os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. 2 vezes se diz que ele está em tormentos. Ele reconhece que está em tormento, e Abraão reconhece que ele está em tormento. Veja bem, você recebeu a vida aqui. É o que Abraão está dizendo. Você teve condições de sobra de agradecer a Deus pela vida que tu teve. Você teve aqui bens que poucas pessoas tiveram. Bens materiais, você teve bajuladores ao seu lado, comida boa. Tal. Você poderia ter se lembrado de Deus. Não é errado você ser rico. Você não está no inferno porque você é rico. E nem lá está no céu porque é pobre. Não. O céu não é um estado financeiro. O céu é um estado de espírito, assim como o inferno é um estado de espírito. O problema é que tu teve todas as condições para amar Deus, para glorificar a Deus, e nunca fez isso. Você nem acreditava que Deus existia. Você achou que a vida é só o aqui e agora, como diz o Rick Martin, né? Vive a vida louca. Ou como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida te levou anos e anos, e você nunca se preocupou com a vida após a morte. Você nunca se preocupou no dia em que você ia encontrar com o seu Criador. Agora, aqui você vai receber o que você plantou. Você vai colher o que você plantou. Lázaro tinha todas as condições de reclamar de Deus, de lamentar, de praguejar, de ter raiva de Deus pela situação que ele vivia. E mesmo naquela situação, ele acreditava em Deus. Lázaro tinha todas as condições, humanamente falando, de praguejar de Deus, de maldizer Deus pela vida que levou, coitado, pelas dificuldades que teve durante toda a vida. E com todas essas dificuldades, continuou crendo em Deus. E você, com todas as facilidades, nunca acreditou em Deus. Lázaro está colhendo o que plantou e você também. Aí vem um ponto importante. Ele diz assim no versículo 26, além de tudo,
está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Quem está no céu não pode ir mais para o inferno. Quem está no inferno não pode ir mais para o céu. Não existe uma ponte que faça com que alguém saia do céu para o inferno. Aí eu te pergunto, se no mundo dos mortos, quem está no céu não pode ir para o inferno, quem está no inferno não pode ir para o céu, como é que você crê que pode vir ao mundo dos vivos? Se no mundo espiritual não existe uma troca de um lado para o outro, muito menos no mundo físico, porque este mundo que nós vivemos é um mundo adaptado para seres humanos vivos, como eu, como você. Essa estrutura que existe aqui é para os seres humanos vivos. Do mesmo jeito que eu não tenho acesso ao mundo espiritual, porque essa minha estrutura não permite, do mesmo modo, o mundo espiritual não tem acesso a esse mundo, almas, porque não permite. Quando eu falo mundo espiritual aqui, lembrando só almas, pessoas que morreram. Uma outra aula eu vou falar sobre demônio, possessão demoníaca, isso é outra história. Nesse ponto que nós estamos tratando de almas e fantasmas, eles não têm acesso. As pessoas que morreram não têm acesso a este mundo. É uma impossibilidade, marca isso aí, é uma impossibilidade cósmica, porque esse mundo é adaptado para os seres humanos vivos, é uma impossibilidade espiritual, é uma impossibilidade teológica, porque na teologia, na economia de Deus, no governo de Deus, as pessoas que morreram já estão nos lugares onde elas têm que estar. O bem para o céu, o mal para o inferno. Então há uma impossibilidade teológica na economia de Deus, como se fala na teologia. E é uma impossibilidade estrutural. Por quê? Porque o morto é um espírito que se separou de um corpo. E este mundo não permite um espírito separado de um corpo habitar, existir aqui. Então é uma impossibilidade estrutural. Ele continua dizendo o seguinte: Pai, versículo 27, eu imploro que os mande à minha casa paterna. Tudo bem, já que não dá para ir para o céu, para o inferno, do inferno para o céu, então manda para esse mundo que nós estamos. Eu imploro. Eu tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de não virem para esse lugar de tormento. Preste bem atenção, irmão, quantas vezes a palavra tormento aparece. Tormento, 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 tormento. Se as pessoas soubessem o que é o inferno, se as pessoas soubessem o que espera depois da morte, teriam uma preocupaçãozinha com sua vida aqui. E repito, o ingresso para o céu e o ingresso para o inferno não é carimbado lá nas nuvens, não. Lá na porta do céu ou do inferno, não. O ingresso para o céu e o ingresso para o inferno é carimbado aqui nesta vida. Aí Abraão responde: meu filho, eles têm Moisés e os profetas. Em outras palavras, eles têm a Bíblia. Eles têm a palavra de Deus. Vocês não querem ir para um lugar de tormento? É só ler a Bíblia. Você que está me ouvindo, aproveite, comece a ler a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento. Depois do Novo Testamento, aí você lê o Antigo Testamento. Comece pelos Evangelhos. Não vai começar como alguns ensinam a fazer você ler o livro de Apocalipse, que é um livro difícil, cheio de figura, que precisa de uma pessoa que realmente entenda a cultura hebraica para poder te explicar. Não, comece pelos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, aí as epístolas. Aí depois você vai para o Antigo Testamento. Eles têm a Bíblia. Leia. Se eles lerem a Bíblia, eles não vão vir para esse lugar de tormento. Se eles lerem a palavra de Deus, se eles entenderem a palavra de Deus, se eles acreditarem nessa palavra, se eles obedecerem essa palavra, eles não vão vir para esse lugar de tormento que você está. Aí ele fala assim: não, pai Abraão, versículo 30, se alguém entre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Então ele está pedindo para que a pessoa saia dos mortos para os vivos. Agora, preste atenção na resposta. Se eles não ouvem essa palavra,
Vocês não ouvem Moisés e os profetas, a Bíblia, a palavra de Deus? Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse ainda que ressuscite aqui é um ainda que de impossibilidade. Não é um ainda que de possibilidade, não. É um ainda que de impossibilidade. É que diz o seguinte: olha, meu filho, os mortos não podem ir lá. Agora, ainda que pudesse, que não pode, mas se pudesse, eles ainda não se arrependeriam. Porque se não crer na palavra de Deus, não vai crer não é crer numa alma que você vai se converter. Então, esse ainda que aqui é aquele ainda que de impossibilidade. Não pode. Aí você chega para mim e diz, mas não pode por quê? Se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 18, acompanhe comigo. Eu explico para você por que não pode. Em Deuteronômio, capítulo 18, o povo de Deus está para entrar na Terra Prometida. E quando eles vão entrar na Terra Prometida, Moisés faz longos discursos, repete a lei, por isso que Deuteronômio significa isso, repetição da lei ou segunda lei. E quando ele está repetindo a lei, advertindo o povo que vai entrar na Terra Prometida, quando chega no versículo 9, diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Preste atenção. Assim como naquele tempo, apenas o povo de Deus conhecia a palavra de Deus. Os povos do mundo todo eram pagãos e tinham as práticas e as crenças pagãs. Eles não façam como esses povos, plural. Não fazer o quê? Deus. Ele explica no versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Ou seja, tinha práticas lá que eles faziam sacrifícios humanos. Pegavam suas crianças e sacrificavam a um Deus. Não faça isso, porque vocês são de Deus. Nem adivinhador, esse cigano, vidente, que aparece hoje, desde aquele tempo também tinha. Não creia nessas pessoas, não dê sequer atenção. Adivinhador, prognosticador, aquelas pessoas que dizem que adivinham o futuro. Isso é uma estupidez, irmão. O futuro pertence a Deus. Agoureiro, aqueles macumbeiros que faz agouro, que faz macumba. Feiticeiro, encantador, necromante, aqueles que falam com os mortos, espiritismo, missa para morto, sabe? Sessão espírita, mediunidade, necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, que as pessoas que tentam falar com os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação. Abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os feiticeiros, os prognosticadores, os adivinhadores, os médiuns. Porém, a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Eu vou dar outra aula daqui a pouco, não agora, desse próximo quarto, mas mais para frente um pouquinho, sobre espiritismo, sobre essas coisas aqui. Mas hoje eu quero me deter neste ponto. Sabe por que Jesus contou aquela parábola? Porque ele sabia que essas mentiras tomavam conta de todas as nações. E as pessoas, por não conhecer a verdade, têm a sua mente enganada por essas mentiras e, portanto, não só passam a ter medo, como garantem até de mão junta que realmente viram. Quando na realidade não viram. Quando na realidade é impossível. Por isso que chama isso de abominação. Agora, eu quero encerrar esse estudo, começar a encerrar esse estudo, respondendo para você, ou
orientando você o que você tem que fazer para que essas coisas apareçam da tua mente, da tua vida. Como explicar a crença que as pessoas têm em dizer que viram algum morto ou que falaram com algum morto? Como é que nós explicamos isso? Então vamos lá. Primeira coisa, acredite na palavra de Deus. É fruto da sua imaginação. Ou você está certa ou a Bíblia está errada, ou a Bíblia está certa e você está errada. Fique com a palavra de Deus que não erra. Mas pastor, eu estou vendo ali, tem alguma coisa errada. E o problema está na sua mente, está na sua cabeça. Nós, naturalmente, temos medo das coisas sobrenaturais. E o medo, muitas vezes, nos faz ver coisas que a gente não enxerga, que não é real. Eu me lembro de um amigo meu lá no Ceará, que ele estava caminhando para a casa dele, vindo da casa da namorada, ele morava num sítiozinho perto, e ele me contou muitas vezes isso aqui. E na volta, ele com medo, de noite com medo. E de repente ele viu na estrada um homem alto, escuro, sabe, em pé. Ele disse, mas quem é essa pessoa? E agora? Para voltar, não queria voltar. E foi andando devagarzinho. Ele disse que a cada passo que dava, o medo aumentava. A cada passo que dava, o medo aumentava. E ele dizia que viu o homem mesmo, já a 2-3 metros de distância. Quando ele chegou bem pertinho, era um jumento, tentando ficar de pé nas patas traseiras para poder pegar um galho de mato. Quase morre do coração. O medo, ele diz, rapaz, eu via um homem de chapéu preto, com os 2 braços assim, abrindo na minha frente. O medo faz essas coisas. Outra coisa, meu querido, há um bombardeio da mídia na tua cabeça. É um bombardeio religioso, é um bombardeio midiático, até os filmes de desenho animado ensinam fantasmas, o mundo dos mortos, enfim, silenciosamente eles educam você para você crer que os mortos podem vir aqui. Então, até desenho animado, eu me lembro de muitos anos atrás, eu fui assistir um desenho animado com meu sobrinho que era pequeno na época, e estava passando um filmezinho, um desenho animado, que eu só vi essa vez, nunca mais vi, chamado Marcelinho, Pão e Vinho, o nome do desenho animado, Marcelinho, não sei o que lá. E no desenho animado mostrava uma alma que vinha aqui esse mundo e pedia para o menino, acho que era Marcelinho o nome do menino, para o menino fazer 3 provas para que a alma pudesse libertar, não sei de quê. O que esse desenho está ensinando? Espiritismo. Ensinando que os mortos têm contato com os vivos. Então, até as nossas crianças já crescem com a sua mente trabalhada na crença de fantasma, de almas. Aí vem Harry Potter, vem não sei o quê, e por aí vai. O mais incrível é que as pessoas têm medo, porque destes filmes que educam a tua cabeça, essas tais fantasmas, essas pessoas que morreram, podem tudo, e você não pode nada. Se você vai se defender, a sua mão atravessa ele, mas a mão dele não atravessa a sua. Ou seja, além de ensinar você a ter medo, ensina que essas coisas são poderosas, que você não pode fazer nada. Olha, assim é muito bom ser um fantasma. Eu vou dar um soco no fantasma, minha mão atravessa. O fantasma dá um soco em mim e me arrebenta. Isso é o que eu falei há pouco, é uma impossibilidade estrutural. Este mundo foi criado para as pessoas vivas, não para as pessoas mortas. É impossível uma alma vir para cá, porque estruturalmente é impossível. Não existe essa estrutura desse mundo para almas, fantasmas e por aí vai. Esse bombardeio psicológico na nossa mente é que faz com que você não só creia, mas também tenha medo. Tenha medo. E aí o medo faz com que você veja qualquer coisa. Os nossos sentidos, se eu pegar esse copo com água aqui, colocar aqui na sua frente, e pegar essa caneta e colocar aqui dentro, você vai ver a caneta quebrada. Por quê? Porque os nossos sentidos nos enganam. Além do mais, você pode me dizer, mas pastor, eu ouço barulho à noite, porque toda noite tem barulho em todo lugar, em toda casa. Esses barulhos que você ouve de noite também tem durante o dia. É que durante o dia, com os barulhos, com a zoada, com o corre-corre e tal, você não tem problema nenhum. Quando chega a noite,
as trevas, a escuridão, você com a cabeça já fragmentada, sua mente já estilhaçada, qualquer barulhozinho que liga, você já liga a alma. É porque você está com a mentalidade estilhaçada. Toda noite, com o silêncio das casas, as pessoas dormindo, o vento vai continuar entrando na tua casa. E ao entrar com as portas fechadas, eles vão bater numa panela, vão derrubar alguma coisa, tal. E como todo mundo está dormindo, é mais fácil de você ouvir qualquer barulho. Aqui eu estou no apartamento do meu filho, aqui em Vinhedo. Eu consigo ouvir as pessoas lá no outro andar, de noite, quando se levanta, quando sai caminhando. Por quê? Porque está tudo em silêncio. E aí, se você tem uma mente que está amedrontada por coisas sobrenaturais, por esse bombardeio midiático na tua mente, você vai ligar diretamente a fantasmas, a almas, é por isso que você crê. Aí você vai dizer, pastor, o que é que eu posso fazer? E eu queria encerrar. Primeira coisa, a partir de hoje, você vai orar especificamente por esse medo. Você vai orar e dizer, Senhor, tira este medo da minha cabeça, do meu coração. Você vai orar especificamente. Você vai afirmar para Deus que esse medo que colocaram no seu coração não é real. A palavra de Deus garante que não é real. Então você vai orar para que Deus tire esse medo do seu coração. A segunda coisa, você vai mudar a conscientização que foi feita na sua mente. O bombardeio psicológico que fez com que você cresça em fantasma, você vai reverter agora. Você vai dizer para você mesmo que não existe. Quando tiver um filme de terror, um desenho animado, essas coisas, você já não assiste, você já muda. Por quê? Porque do jeito que entrou silenciosamente na sua mente, você pode também reverter, você pode tirar da sua mente também. É só você afirmar, não existe, não existe e não existe. Alma não existe, fantasma não existe. Não é porque você crê, é porque a Bíblia afirma que não existe. Então você vai educar a tua mente, vai reeducar a sua mente para você não crer nessas coisas. Creia nos vivos, meus irmãos e minhas irmãs. Tenha medo de ladrão, de assaltante, que isso aí é real e é perigoso. Mas alma, esqueça. Até porque, meu querido, preste atenção. Se a alma, fantasma, pudesse vir aqui nesse mundo, principalmente do mal, a primeira coisa que ele faria era matar todos os crentes, para que Satanás tomasse conta do mundo. E por que não fazem isso? Porque não podem. Porque não podem vir a esse mundo, porque não pode aparecer. Numa próxima aula eu vou mostrar para você que nem demônio se materializa. Você gosta de demônio aparecer, se materializar. É impossível um demônio se materializar. Ainda mais uma alma. Demônios ainda têm acesso a esse mundo. Almas não têm. Sabe como é que demônio tem acesso a esse mundo? Através da possessão. Mas isso é demônio. Demônios não são pessoas que morreram. Demônios é uma coisa, pessoas que morreram é outra coisa. E os demônios que ainda têm acesso a esse mundo só tem através da possessão. Um demônio não pode aparecer aqui na tua frente e se materializar aqui. Não pode. É impossível. Mas isso é outra questão, outra aula. Fale para você mesmo. Eduque a sua mente de que almas não existem. A terceira coisa que você tem que fazer: enfrente o seu medo. Se você for dormir e ouvir alguma coisa e achar que é uma alma, imediatamente, Senhor, eu confio no Senhor. Segunda coisa, não é alma. Então eu vou ver o que é. Ou é o vento, ou é uma barata que passou, um rato que na sua casa que bateu na panela. Alguma coisa é, alma não é. Enfrente o seu medo. Quando você enfrentar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, da quarta em diante, acaba o medo. Agora você tem que enfrentar. Quarto, evite qualquer filme ou qualquer conversa que venha colocar medo de novo na sua cabeça, porque você está fazendo um processo de limpeza da mente. São 500 anos de Brasil, são 500 anos de bombardeio psicológico na nossa cabeça. Então, esse processo de limpeza vai demorar um tempo.
Então, em frente, você evite qualquer coisa que volte a colocar medo no seu coração, tipo assim, filmes, conversas, histórias de terror, essas coisas. Vai cortando até sua mente purificar. E por último, e o mais importante, confie na palavra de Deus. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Nenhum i, nenhum tio dessa lei passará antes que se cumpra. Disse o Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus Cristo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entre o que você viu, entre o que você ver e a palavra de Deus, confie na palavra de Deus. Não confie nos seus sentimentos. Não confie nas suas experiências. Não confie nos seus sentidos. Confie na palavra de Deus. Porque você erra, mas a palavra de Deus não erra jamais. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Que bênção, queridos, termos esse momento de ensino e podermos aplicar em nossas vidas. Ainda mais nós que viemos de tantas tradições, superstições. Nós temos na nossa nação, e por ser uma nação laica, muita confusão religiosa. Então nós temos aí alianças de tantos com tantos e geram tantas confusões. Mas nós temos a palavra como norte, nós temos a palavra como bússola, nós temos em quem nós podemos confiar. São documentos, escritura que diz respeito verdadeiramente à herança, testamentos que falam verdadeiramente de promessas, e o testador, ele veio à morte, derramou o seu sangue, selou essas promessas, e por isso nós somos esses herdeiros. Mas que você possa ter essa alegria, de acumular conhecimento, mas sabendo que não se trata somente de se tornar sábio, mas sim de colocar e viver, colocar em prática e viver daquilo que nós temos aprendido. E como temos dito, que esse material que está ali na plataforma do YouTube sirva como um material de evangelismo, a começar dentro da nossa casa, entre os nossos familiares, compartilhando com os amigos, mas sempre acompanhado de oração, de intercessão e uma palavra de amor, para que não venha aparecer como afronta a uma denominação, alguma religião, de forma alguma. A intenção desse trabalho é trazer luz, esclarecimento, é trazer ensino a um povo para não sermos destruídos. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela tua vida, sendo grato que você tem a cada quarta-feira participado. Infelizmente a visualização ela é menor que aos domingos. Eu não consigo entender, porque deveria ser até mais, porque no meio da semana nós temos esse tempo, fica ali na plataforma, pode ser assistido depois. É importante nós estarmos juntos no mesmo horário, como sala de aula, mas você pode visualizar depois. Então que você possa também compartilhar isso com os irmãos. Você acredita que em 2020 tem irmãos que não têm essa noção, que pode ser assistido depois? Ele pensa que é como uma live, e mesmo as nossas lives, louvado seja o Senhor, que desde a terça passada, na retrasada, elas já estão ali também gravadas na plataforma do Instagram. Então isso é de grande valia, porque tem servido de alimento para muitas pessoas. Tivemos semana retrasada em Arujá, e uma vida ali compartilhava comigo daquilo que ela ouviu nesses dias, de um ensino, de uma pregação já passada, mas que foi tão atual na sua vida. E isso é a palavra do Senhor, ela se renova, ela vem, você hoje ouve, Deus fala de uma forma, amanhã você vai ouvir a mesma palavra, encaixa naquela situação, te alerta daquele momento, te traz esperança, vigor e saúde. Isso é a palavra do Senhor. Então que você possa ter essa alegria e estarmos juntos, então participando desse momento e compartilhando, incentivando nossos irmãos a estarem também divulgando esse trabalho. Amanhã, pela manhã, deve sair mais um vídeo então dos adolescentes, e já no sábado já temos novamente aí mais uma live dos jovens, onde os jovens há mais tempo
estarão participando, tá bom? Estão me avisando aqui que não vai ter live, vai ser live, na verdade, dos casais. Não, é assim, amado. A turma escala o pastor, então nós estamos na disposição. Quando eu não estou escalado para a live, ou a Valquíria, nós estamos participando das lives também. Estamos ali entrando na live dos adolescentes, dos jovens, né? Eu entro das mulheres. Então, um convite para você. E nós vamos fazer lá de casa. Eu e a Val vamos fazer uma live lá de casa, estaremos conversando com vocês, trazendo um momento também ali de reflexão, mas que o nosso louvor vai ser um bate-papo, né? Vamos ver se a gente prepara alguma surpresa aí, algo bom, que aquilo que vem de Deus sempre é bom. Então, quinta-feira, vídeo dos adolescentes, sexta-feira, convocação para oração, né? Intercessão, e no sábado, atitude de amor. Então, né? Estaremos aí juntos com os casais, com os namorados também, com os noivos, e trazendo uma palavra da parte do Senhor. Deus abençoe, tenha aí um meio de semana abençoado, e aguardamos você, se assim permitir o Senhor, para esse final de semana, onde creio que será uma bênção. Deus abençoe, fiquem na paz.